Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com o solo, né? Isso é necessário realizar algumas técnicas. A primeira técnica é o processo de aração. A aração é o processo onde você vai descompactar o solo. O solo ele está muito compactado, isso ele torna o solo impermeável, ele impede que o oxigênio também circule no solo. Então, o processo de descompactação, você vai remexer o solo. Depois que esse solo ele é remexido, é necessário fazer o processo de gradagem. É a quebra de alguns torrões que ficam no solo. Esses torrões ele precisa ser quebrado para depois você fazer o processo de adubação, que é a próxima técnica. A adubação ela pode ser realizada de dois tipos: adubação orgânica, que pode ser de origem animal, onde você acrescenta casca de ovos, alguns animais em processo de decomposição, e também de origem vegetal, onde você acrescenta casca de fruta, verduras e legumes, onde passa um tempo em decomposição e aí esses elementos decompostos acabam virando nutriente e adubo para o solo, né? Existe outro tipo de adubação, que é a adubação inorgânica. A adubação inorgânica, você acrescenta elementos químicos no solo. Esses elementos químicos são alguns produtos que você encontra em casa agropecuária, onde vai ter nitrogênio, fósforo, potássio, né? E ele vai recompor alguns nutrientes, tá? Outra técnica é chamada de rotação de cultura. No processo de rotação de cultura, você utiliza diferentes tipos de planta em períodos alternados. Ou seja, se em um período você plantou feijão, na próxima safra você não pode mais plantar feijão, você vai ter que plantar batata, outra leguminosa, para que o solo dê tempo de se recuperar, fazer o processo de recomposição dos seus nutrientes, porque senão você faz um único tipo de plantio, uma única cultura, que é chamado de monocultura, o solo vai ficando cada vez mais fraco, né? Então ele precisa de alguns nutrientes, então você faz o período chamado de rotação de cultura. Outra técnica é a adubação verde. A adubação verde, você coloca resíduos de plantas, essas plantas entram em processo de decomposição, né? Quando ocorre a decomposição, ocorre também a liberação do nitrogênio. Esses nitrogênios são absorvidos por algumas bactérias que retornam novamente para as plantas. Outra técnica é a irrigação. Irrigar é fornecer água ao solo de uma forma artificial, né? O solo é seco, aquele terreno precisa ser molhado, né? Nenhum ser vivo, nenhuma espécie consegue viver sem água. Então, de uma forma artificial, essa água ela é devolvida, recomposta ao solo. Outra técnica é o processo de drenagem, que é o contrário, é você retirar o excesso de água que tem no solo, né? Esse processo de drenagem, ele é importante porque se o solo ele fica muito encharcado, as raízes acabam ficando pobres e os espaços que era para ter de nutrientes e de oxigênio no solo, ele agora está recoberto por água. Então você retira esse excesso de água do solo para que seu oxigênio e seu nutriente possa circular com maior facilidade. Estude a unidade 4 e faça os exercícios. Uma boa tarde e bom estudo.